O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer: Vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós costumamos dizer que o pior cego não é aquele que não consegue ver, mas é aquele que, embora vendo, não quer enxergar, não quer admitir. E foi justamente a atitude dos judeus diante daquela frase tão importante que nosso Senhor Jesus Cristo pronunciou para eles. Eu espero que não seja essa. Eu espero que não seja essa a nossa atitude. Porque foi muito bonito a maneira como nosso Senhor falou para eles. Se vocês acolherem a minha palavra, vocês se tornarão realmente livres. E aí então eles retrucaram: livres? Mas nós não somos escravos. Coitados. Eram escravos, sim. Escravos da maldade, escravos de um ritualismo vazio, escravos de muitos preconceitos, escravos de tantas situações que eles nem se davam conta. E nosso Senhor Jesus Cristo apresenta um remédio, apresenta para eles uma solução para que eles realmente se libertassem: a sua palavra.
nós também que estamos hoje aqui na Basílica Santuário e quem nos acompanha pelos meios de comunicação, eu queria que nós tomássemos para nós essa recomendação de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, não finjam que não é para você. Não fique pensando que é para o outro, é para todos nós, todos nós. E eu espero que nós tenhamos inteligência suficiente para poder acolher essa mensagem importante que Deus nos dá. Nós precisamos cada vez mais caminhar de acordo com a sua palavra. Somente conhecendo a palavra do Senhor, nós de fato nos tornaremos livres. A liberdade daqueles 3 jovens que tiveram a coragem de enfrentar o rei. Nabucodonosor queria conduzi-los para o erro. O que era que Nabucodonosor estava propondo para os 3 jovens? A idolatria. Vocês acompanharam bem direitinho a primeira leitura? Sidraque, Misaque e Abdênago, né? A história desses 3 jovens que até hoje causam uma grande impressão em quem acolhe a palavra. Em quem faz de conta não acontece nada, né? Quem finge que acolhe não se interessa. Mas para quem acolhe a palavra, o exemplo desses 3 jovens impressiona. Que coragem! Eles estavam na parte mais bonita da vida, a juventude. Eles estavam num momento muito especial. E, no entanto, eles foram chamados a colocar em risco a própria vida para dar um exemplo de fé que permanece até hoje. Onde foi que esses 3 jovens encontraram força para enfrentar uma situação tão adversa? Me digam, aonde? Na fé em Deus. Eles acreditaram em Deus. Eles acreditam em Deus. E por isso eles têm a coragem de enfrentar a maldade do rei, que queria que eles se curvassem diante dos ídolos, inclusive da grande estátua que o rei vaidoso, né, sempre o exemplo da vaidade. Eu estava imaginando essa questão da vaidade, é uma coisa impressionante. Tem gente que se julga tão importante e a gente esquece que depois que a gente morre, passa pouco tempo, o pessoal esquece da gente. Esquece. Pode ser a pessoa mais importante que a gente encontre por aí e que faz certas coisas assim que se destacam, a voz mais bonita e tal, coisas que a gente possa encontrar do ponto de vista humano, por um tempo esquece. Lembram de vez em quando se viram assim, olha uma foto aí, oh, verdade, olha, quanto tempo, 3 anos, já tudo isso, né? E o reizão lá mandou fazer uma estátua zona de ouro, se achando. Ninguém sabe nem onde foi a estátua, né? Tem mais nem o lugar. E aí o que aconteceu? A coragem desses 3 jovens permanece até hoje. Nós estamos aqui no estado do Pará, outros que nos acompanham em outros estados do Brasil. Nós estamos no ano de 2016 e estamos contemplando a coragem desses 3 jovens. Que coisa bonita, impressionante. Isso deve ser uma motivação para nós, para que nós também tenhamos a coragem de colocar em prática a palavra de Deus. Porque Sidraque, esses 3 jovens, eles tiveram uma coisa muito importante. Eles acolheram a palavra de Deus, acreditaram. E hoje Jesus Cristo coloca aquele público que estava lá e nós que estamos aqui diante de uma questão muito importante. Se vocês realmente se consideram homens e mulheres de fé, filhos de Abraão, que Abraão é o pai de todos aqueles que acreditam, a gente tem essa consciência. Então, se vocês realmente são filhos de Abraão, vocês
acreditarão em mim. Vocês terão interesse por minhas palavras. Foi isso que nosso Senhor nos deixou e nos deixa hoje como uma lição importantíssima, queridos irmãos e irmãs. Vamos para frente. Nós estamos praticamente às portas da Semana Santa e teremos ocasião de meditar durante essa semana sobre o infinito amor de Deus por nós. Não deixemos que nada nos atrapalhe, de modo particular, a raiva, o ódio. Tem gente que esses dias está realmente se deixando contaminar pela maldade. Não se deixem, não é? Não se deixem contaminar pela maldade. Sejamos homens e mulheres de oração. A gente às vezes subestima muito o poder da oração. A oração tem uma força muito grande. Nós estamos preocupados com alguma coisa? Rezemos. Peçamos a graça de Deus. Olha que a oração dos 3 jovens fez com que eles se salvassem de uma fornalha de fogo. Isso aí não é uma historinha, não. Isso é um testemunho. Eles confiaram tanto em Deus que eles foram jogados no meio das chamas e não se queimaram. Olha o que a força da oração pode realizar na vida da gente. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui vão ficar para a adoração. Rezemos com fé, participemos mesmo dessa adoração com muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A hora em que nós olhamos para o ostensório e contemplamos a Eucaristia, sejamos cada vez mais fervorosos sabendo que a presença de Jesus é real. É por isso que a gente vem. Eu fico com o coração transbordando de alegria quando eu vejo os sinais, as demonstrações de verdadeira fé, não só na quarta-feira, mas em todos os dias quando a gente faz a adoração eucarística aqui, porque, graças a Deus, tem muita gente que acredita. Tem outros que ainda vão acreditar. Mas nós temos que ter essa força e confiemos na oração. Tem gente que só confia na oração do outro. Não, gente, todos nós podemos rezar. Ah, mas eu sou pecador. Digo, aí é que está. Reza com fé. Queridos irmãos e irmãs, olha quanto exemplo bonito hoje a palavra de Deus nos dá. Nós devemos cada vez mais aderir a Jesus Cristo, acolhendo a sua palavra, meditando sobre as suas palavras, e nós devemos ter mais fé, de modo particular, através da nossa oração. E assim como a oração desses 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênago, garantiu a eles a graça de vencerem aquele tormento da fornalha, que também nós tenhamos a graça de nos mantermos firmes. Cuidado com ódio gratuito. Tem gente que está espumando de ódio por causa disso, daquilo, aquilo outro. Ódio não resolve nada. O que resolve é joelho no chão e terço na mão, viu, gente? Isso resolve bem, viu? Resolve. Quantas coisas, quantas graças. As paredes desse santuário são o testemunho de que a oração e a fé em Deus é capaz de alcançar o impossível. O impossível. Eu, quando vejo as pessoas entrando aqui na Basílica de joelho para agradecer, eu imagino que milagre faz uma pessoa caminhar daquela porta até aqui. Não é um milagrezinho qualquer, não. Até porque não existe milagrezinho, né? Mas é uma graça especial. Vamos para frente. Eu espero que vocês tenham essa força e que nós possamos viver essa Semana Santa sem nos deixar contaminar por todos esses venenos que estão por aí. Não se deixem. Não se deixem. A gente não deve se deixar contaminar por todos esses venenos que estão por aí. Nós temos é que rezar. E deixa que a maldade se destrói sozinha. Viu? A maldade se destruirá, diz a palavra de Deus, a um certo momento nós vamos procurar o lugar e nem o lugar a gente vai achar. É igual a estátua do Nabucodonosor. Onde é que está? Em nenhum museu.
acabou-se, né? E assim é a maldade de quem realmente ainda não entendeu nada da palavra. E nós temos que entender. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.